Hoje é 4, né? Estamos no comecinho do ano, né? A gente fica pensando, o que é que a gente precisa? O que é mais relevante, o que é mais necessário para nós, para esse ano que está começando? Eu digo para vocês, primeira coisa de todas elas, saúde. Amém? Digam comigo, saúde. Né? Que venha a saúde, né? Depois, uma outra coisa que é fundamental, eu acho, para um ano que está se começando, para a vida da gente, se chama proteção de Deus. Amém? Vou explicar para você, porque quase tudo é construído no mundo espiritual. Os problemas são construídos no mundo espiritual. As ações malignas se levantam no mundo espiritual, e toda ação maligna, ela tem um objetivo: desestabilizar você. Porque quando você fica desestabilizado por conta de uma situação, de um problema que foge do controle, você perde a capacidade de raciocinar para poder lidar com certas situações. Até porque tem situações que você nem sabe como lidar, principalmente quando os problemas eles são espirituais. Eu digo para você que não tem como lidar, é muito difícil lidar com um problema existente na vida de uma pessoa que tem conotação espiritual, o que é alimentado por uma situação espiritual. E tem muita coisa que é alimentado na vida das pessoas pela uma ação espiritual. Tem problema que existe porque está alimentado por uma situação espiritual. Tem atrapalho na vida da gente que existe porque está sustentado por uma ação espiritual. Tem coisas naturais. Tem dificuldade que você enfrenta, que são mesmo obstáculos que são criados no mundo espiritual para te travar, te levar ao desespero. Enfim, o que a gente observa quando a gente lê a Bíblia é que existe uma forma realmente, como é que eu posso dizer para vocês? Uma maneira muito diversificada do inimigo trabalhar e de poder agir, de poder criar as situações de embaraço para a gente. Vocês estão entendendo? E a Bíblia tem um texto que fala que Deus é o que desembaraça os nossos caminhos. Vocês já leram isso aí? Acho que esse é um salmo, eu acho, né? Não é a leitura principal, mas coloca só para eu poder começar esse raciocínio aqui. A Bíblia diz que Deus é o que desembaraça o nosso caminho. Se Ele desembaraça o nosso caminho, quer dizer que a gente fica embaraçado várias vezes. E geralmente o que embaraça é a situação espiritual, né? Tem esse texto que fala que Deus desembaraça o nosso caminho. E se não existe força espiritual atrapalhando o teu ano, atrapalhando o teu dia, atrapalhando a tua alegria, a tua felicidade, Deus não tinha tantos textos da Bíblia falando de proteção. São muitos. Quando você vai procurar ler na Bíblia, você vê constantemente alguma coisa falando sobre proteção, né? O próprio Jesus, quando nos ensinou a orarmos, a fazermos a oração do Pai Nosso, ele chegou numa parte da oração e diz o seguinte: e livra-nos do mal. Amém. Ora, se ele fala para Deus nos livrar do mal, significa o quê? Que o mal existe. Senão não estava Deus preocupado em nos ensinar essas coisas, né? Olha só, é o que eu falei para você, 2 Samuel 22:33, Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e Ele perfeitamente o quê? Desembaraça o meu caminho. E eu quero falar com vocês hoje sobre proteção, amém? Vamos ler o Salmo 91. Vocês conhecem, né? Eu perguntei, Deus, o que é que eu falo para os irmãos hoje? Aí Deus colocou no meu coração, fala sobre proteção para eles entenderem que eles precisam estarem protegidos por mim esse ano inteiro. E a gente vai buscar isso. Salmo 91. Vamos ler só o primeiro verso, depois eu vou discorrendo com vocês, tá bom? Diz o seguinte, vamos ler junto? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém? Podemos assentar. Primeira coisa que a gente percebe é que esse salmo é um salmo que revela o modo operandi de Deus, né? Com respeito à nossa própria vida, a maneira como Deus age dentro de todas aquelas situações que você desconhece, daquilo que é invisível aos teus olhos, que não é perceptível, que você não consegue perceber.
E baseado pela Bíblia, são muitas coisas que a gente não consegue perceber. O mundo espiritual, por exemplo, ele é imperceptível para a maioria de todos nós, porque é um mundo espiritual. E como eu falei para vocês que a gente vive no mundo natural, o nosso raio de ação é o mundo natural que nós vivemos aqui, que nós estamos aqui, é tudo que nós podemos perceber na dimensão que nós estamos. Mas pelo que diz a palavra de Deus, existe a dimensão espiritual da coisa. É aquilo que não é perceptível através dos teus olhos físicos, são as coisas que se constroem e que na verdade são construídas dentro do mundo espiritual e que refletem na vida física da gente, na vida que nós estamos realmente vivendo agora. E você percebe que é muito difícil você encontrar uma pessoa que não acredite que exista um mundo espiritual, que existe uma outra dimensão, ou alguma coisa na qual você não está inserido, mas que na verdade de alguma forma tem algum tipo de influência sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. É difícil você encontrar alguém que não acredite nisso. Por quê? Porque o mundo espiritual existe. E baseado pela palavra de Deus, existe o mundo espiritual do bem, da luz, e existe o mundo espiritual do mal, das trevas. E a Bíblia que deixa claro isso aí. São seres que vivem no mundo espiritual, que são do bem, mas a Bíblia diz que existem seres espirituais que também são do mal. Por isso que a Bíblia tem essa classificação, para nos chamar a atenção, de que existem anjos e existem demônios, diz a Bíblia. E quando a Bíblia fala isso, você percebe então que uma das intenções é nos revelar que existem forças realmente malignas que são do mal e que agem de uma forma totalmente contrária a tudo aquilo que possa te fazer bem, a tudo aquilo que te possa dar bem-estar. É o que a Bíblia diz, é um verdadeiro combate. A Bíblia chama isso de uma verdadeira guerra que existe no mundo espiritual e que nós não estamos vendo. E quando você começa a ler a palavra de Deus, Deus começa então a nos incentivar a buscar a proteção dele. São vários textos da Bíblia que Deus realmente faz a proposta para a gente buscar a proteção dele, para nós andarmos com ele. Tem texto que ele fala que é a forma que você pode se sentir seguro quando você se sustenta nele. Vários textos, tem um que diz assim: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Diga glória a Deus. A Bíblia tem o texto, depois ela vai achar, vai colocar tudo para vocês aí, para vocês lendo, para ver que não é invenção minha, né? Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca, disse Deus. Você vai ver outros textos na Bíblia que, para nós não temermos realmente o mal, mas acreditarmos acima de tudo que maior é aquele que está conosco, daqueles realmente que estão com eles, maior realmente é o Deus que vive na vida da gente, do que aquele que age no mundo. E são inúmeros textos que falam isso, tentando nos chamar a atenção exatamente para aquilo que não é visível, para aquilo que não é perceptível para nós passarmos então a confiar. Por quê? Porque tomar posse dessa proteção para a sua vida só é possível através da fé. Não tem uma outra forma de você tomar posse da proteção de Deus, se não for através da fé, se não for acreditando, acima de tudo, que você pode estar simplesmente debaixo da cobertura dele, debaixo das asas dele, para poder de fato se sentir seguro e descansar, como diz a palavra de Deus. O salmo que nós lemos está dizendo que você descansa, diz o salmo, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa, o que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará. Olha só, dizendo que quando você está habitando debaixo dessa proteção, que você está habitando realmente a sombra desse Deus que te protege, você pode ficar despreocupado, você pode descansar, porque você se torna blindado, protegido, guardado por esse Deus. Nenhuma arma forjada, como diz a própria palavra de Deus, vai conseguir prevalecer sobre você, unicamente porque quem vai estar realmente te protegendo, e você vai estar debaixo da sombra daquele que a Bíblia diz que é todo poderoso. Diga glória a Deus.
que é todo poderoso. E quando você lê essas coisas, você vê a forma como Deus tenta nos incentivar a confiarmos nele, a buscarmos a proteção dele, a maneira como ele tenta nos entusiasmar para tentar dizer para você, para mim e para todos nós, que se ele estiver conosco, não tem realmente como o mal prevalecer. Ele tenta nos entusiasmar em tudo isso, nos levar a uma fé, a uma segurança, a uma confiança, onde você venha acreditar, acima de tudo, que é necessário ter o poder dele sobre a sua vida. E esse salmo nasceu, que é o Salmo 91, exatamente com o propósito de colocar na cabeça do povo de Deus. Diga glória a Deus. Naquela época e hoje, era um cântico. Eles aprenderam a cantar a proteção de Deus. Por que eles começaram a cantar? Porque o Salmo 91, como vocês sabem, todo salmo é música, é cântico. Por que Deus colocou eles para cantarem? Para repetirem. Para no momento que se sentissem inseguros, pudessem cantar e deixar realmente sair essas palavras de encorajamento, que dá segurança para alguém que está com medo, ou assustado, ou apavorado diante de qualquer situação. Ficou registrado, e o povo de Deus cantava todas as vezes que de alguma forma o medo chegava, ou que eles se sentiam inseguros, por conta das ameaças que vinham, ainda que pela forma física ou pela forma espiritual, eles cantavam e sabiam que eles estavam debaixo de uma proteção. E que pelo fato de estarem debaixo dessa proteção, que eles não deveriam temer. Da mesma forma acontece comigo, com você. Se temos segurança que estamos debaixo dessa proteção, por que temer? Se nós temos um Deus que nós acreditamos. Vamos ver o que diz o Salmo, verso seguinte. Direi, o Senhor Deus é o quê? Meu refúgio, o quê? E a minha fortaleza, e nele confiarei. O que é fortaleza? É forte. É o lugar onde você se abriga dos ataques. Naquela época antiga era muito comum. Toda a cidade era fortificada. Toda a cidade estava cercada por muros. E esses muros eram as fortalezas que não deixavam os inimigos terem acesso à cidade. E como eles viviam nesse contexto, o que eles entendiam de proteção era exatamente isso, fortaleza, forte. E eles colocaram no salmo para cantar que o Senhor é a minha fortaleza. Eu estou lá realmente protegido por Ele, guardado por Ele. Ainda que o inimigo chegue aqui, não vai ter acesso a mim. Por quê? Porque eu estou na fortaleza. Diga glória a Deus. Quem está na fortaleza aqui, diga amém. Nós estamos. Depois que eles falaram essas palavras, eles cantaram isso, eles vêm com outras coisas. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus, o quê? Meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Interessante que vocês estão dizendo aqui, que é para você falar isso. Você precisa falar. Dizer que você é protegido por Deus. Você precisa verbalizar. A psicologia fala que isso é um fato. Primeiro você pensa, depois você fala, depois você age. Todas as ações, elas começam dentro de um pensamento. Você começa a pensar aquilo e começa a absorver a ideia. Daqui a pouco você está verbalizando. E você vai verbalizar principalmente quando você, de alguma forma, se sentir ameaçado, você vai verbalizar. Vai ter uma reação na hora. E você vai falar. Quando o medo quer chegar, que você pensa, você vai se lembrar, você diz, não vou ficar com medo. Não vou ficar com medo porque eu sei que eu tenho que confiar em Deus, porque Ele é a minha fortaleza. Aí você se sustenta e se acalma.
E o salmo vai mais além que as pessoas cantavam. Vamos ver mais. Verso seguinte, o 3, né? Porque ele o quê? E da peste perniciosa. Que é laço do passarinheiro? É armadilha. Arapuca. Às vezes você inocentemente pode cair numa arapuca, pode cair numa armadilha, né? Arapuca é aquilo que você prepara para pegar passarinho, que ele vai achando que é uma coisa e a coisa é outra. Deus está dizendo que ainda que o inimigo tente armar arapuca para você, ou um laço do passarinheiro para você, a Bíblia está dizendo que se você está debaixo da proteção dele, ele vai livrar você. Diga glória a Deus. Ele vai livrar você, não só do laço do passarinheiro, mas das doenças mortais, ele está falando aí. Da peste perniciosa, daquilo que é ruim, criado para tentar atingir você. Ele está dizendo aqui no Salmo que ele vai agir para poder estabelecer a proteção, porque você está fechado com ele. Você acreditou na palavra, na promessa, e se fechou com Deus. Depois que ele fala isso, ele fala outras coisas que eu acho muito interessante. Ele te cobrirá o quê? Com as suas penas, e baixo das suas asas estarás. Asa te confiarás, e a sua verdade será o teu escudo e o broquel. Todo entendimento de proteção, todo entendimento que existe de cobertura, geralmente as pessoas se reportam para a asa de uma águia ou a asa de qualquer ave que costuma proteger os seus filhotes exatamente debaixo da asa, né? E talvez isso era muito percebido, a forma como as aves protegiam os seus filhotes, né? Até mesmo a galinha, né? Eu vi um dia desse um vídeo na internet mostrando uma galinha que agigantou. Ela estava com os filhotes dela e de repente apareceu uma cobra, uma serpente entrando no lugar para encurralar ela do lugar que ela estava. Quando ela viu aquela serpente, ela pulou em cima da serpente com uma violência, começou a bater na serpente, a bater para poder livrar os filhotes dela que saíram pelo lado, e ela agrediu a serpente violentamente. Tem uma outra filmagem que eu vi na internet que eu achei interessante, foi que o gavião chegou para pregar um filhote de uma galinha, e a galinha viu. Quando ela viu, ela deu uma surra no gavião, que o gavião estava implorando misericórdia, ela batendo sem piedade, né? Para você ver, quando a Bíblia vem e diz, olha, sob as suas asas estarás seguro, a intenção é exatamente dizer para você que Deus vai dar para você uma cobertura tal que ninguém vai conseguir chegar perto. Vocês estão entendendo? E quem tentar chegar perto vai ter simplesmente que bater de frente com ele, porque ele vai ser exatamente essa proteção, porque você vai estar debaixo da asa dele. Diga glória a Deus. Você não é fraco não, quando você confia, não é verdade? Você está debaixo da proteção de Deus, debaixo da asa dele. Significa o quê? Que o mal não consegue ter acesso a você, pelo fato de você estar debaixo da asa, né? Isso aí é fundamental. Por quê? Porque isso expressa o cuidado de Deus e a proteção dele com respeito à vida da gente. Vamos ver mais versos? Esse salmo a gente tem que ler todinho, porque você não terá medo dos perigos da noite, nem dos assaltos durante o dia, né? Não terá medo das pestes que se espalham na escuridão, das coisas que geralmente acontecem à noite. Hoje o mundo é mais claro, né? Você imagina como era o mundo dessa época. Depois que escurecia, era escuro. A gente percebe como a escuridão é uma coisa que assusta, é uma coisa que nos deixa vulnerável, é uma coisa que nos deixa totalmente à mercê de qualquer ataque, exatamente pela nossa capacidade de não poder ver no escuro. A gente percebe isso quando falta luz na casa da gente. É que você percebe
como a escuridão ela é tenebrosa. Primeira coisa que você faz quando a luz falta em casa, o que é? É procurar uma vela. Você fica maluco, e se a energia demora a chegar, pense no desconforto. Naquela época as pessoas não tinham energia elétrica. A escuridão fazia parte da rotina. O máximo que eles podiam ter era um candeeirozinho, não era nem candeeiro, era uma lamparina que eles iluminavam através de óleo. Você imagine só como era escuro mesmo tendo lamparina. Nossa realidade é outra, totalmente diferente. E geralmente muitos ataques aconteciam exatamente à noite. Era o terror noturno que assustava, era o terror noturno que apavorava. Os ataques vinham não somente daquilo que era visível, como daquilo que é invisível, como hoje acontece. A maioria dos ataques que você sofre exatamente à noite, você pode prestar atenção. O inimigo das nossas vidas adora nos atormentar à noite. Ama agir quando você está dormindo. Gosta de estabelecer ataques. E a gente vê hoje, né, por meio da tecnologia, você vê cada coisa na internet. Pessoas dormindo e coisas passeando dentro de casa. Vocês já viram? Quem vê essas coisas na internet? Que tem coragem de ver? Eu vejo. Eu fico vendo às vezes assim uma coisa. Eu vi um dia desse uma num camarada que não podia ser fake news aquilo ali. O sujeito está dormindo, de repente alguma coisa puxa ele pelo pé, que levanta ele e sai arrastando ele. Eu digo isso, sabe por quê? Porque comigo já aconteceu coisas semelhantes. Eu não vou contar, senão daqui a pouco você não quer dormir direito à noite. Aí. Mas eu já tive algumas experiências malucas. Tem amigo meu que teve experiência maluca. Eu acho que... Deixa eu contar de um amigo meu, uma história dele. Isso aí, eu gosto de contar a história dele. A experiência que ele passou. Uma experiência apavorante. Eu acho até que já contei aqui. O nome dele era Otacil. Otacil. Pastor. Ele era pastor de uma cidade que tem lá perto de Belém, chamado Castanhal. Vocês já ouviram falar Castanhal? Uma cidade grande, faz parte da Grande Belém. E nos anos 70, quando nós abrimos a igreja lá, nós não fui eu que abri, quando a igreja quadrangular abriu a igreja lá, a batalha era muito grande no lugar. Eu mesmo cheguei a ser pastor lá, tive umas experiências violentas. O lugar era um lugar muito difícil para você poder pregar o evangelho. E esse pastor foi para lá e ele, para poder fazer a obra de Deus, ele não conseguia fazer dentro da cidade. Tinha um dia da semana que ele ia pregar nas fazendas, pregar nas colônias. Cada dia ele ia numa casa, cada semana ele ia numa casa, naquela casa ele reunia todo mundo que estava em volta, num culto ali, depois ele ia numa outra parte, pregava, juntava as pessoas, e assim ele ia pregando o evangelho. Eu cheguei a fazer isso, quando a gente ia pregar em um determinado lugar, para avisar todo mundo na redondeza que ia ter alguma coisa especial naquela casa, o pessoal soltava foguete, pá, 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 e todo mundo sabia que naquele lugar ia ter alguma coisa. Quando eu chegava de noite, estava lotado o local, e a gente pregava para essas pessoas, e ele fazia assim. E tinha uma casa que ele ia constantemente pregar na casa. Ele ia pregar na casa e juntava aquelas pessoas que moravam na colônia, porque ele estava tentando o quê? Ganhar gente, levar para a igreja, essas coisas todas. E nessa casa que ele pregava, um dia, ele resolveu pregar numa outra casa. E ele foi pregar na casa desse irmão, mas ele dormia na casa de outro irmão, porque esse irmão, no lugar onde ele estava pregando, tinha muitas filhas, ele não queria dormir lá, porque a casa não era tão grande, tinha muitas moças que eram filhas do irmão, ele não se sentia à vontade, ele pregava lá, mas depois ele dormia na casa de outro irmão que morava só ele e a esposa. E nesse dia no culto aqui que ele fez, deu uma pessoa endemoniada. Quando ele foi orar pelas pessoas, uma moça caiu, entrou em possessão,
e começou a dar trabalho, a gritar, a falar coisas. Ele pegou, foi lá, expulsou, ele travou uma batalha, mas conseguiu expulsar aquele demônio. Sai do nome de Jesus, como manda a Bíblia. Ele pegou, expulsou, libertou a moça chorou, ele conversou com ela, evangelizou ela, e acabou o culto. Quando acabou o culto, todo mundo foi para suas casas, né? Aqueles caminhos que tem lá, cada um foi para o seu canto. Uma casa que mais perto ficava mais ou menos a 1 quilômetro uma da outra, essa região de fazenda. E ele ficou lá na casa do irmão tomando café, depois do culto. Ficou na casa do irmão conversando e tomando café, de uma boa. Aí quando deu uma certa hora, mais ou menos perto de meia-noite, ele falou: eu vou embora agora. Ele pegou, foi, se arrumou e foi para a casa onde ele dormia. E para ir para a casa onde ele dormia, ele ia por aqueles caminhos que tem no interior, cortando. Ele falou: a noite não estava escuro, estava uma lua bonita. E eu saí e fui andando, ele contando. Quando chegou no meio do caminho, ele viu que do outro lado da estradinha vinha um homem todo de branco, com um chapéu de aba bem larga na cabeça, vinha andando na direção dele. Quando ele viu aquele homem, ele já não se sentiu bem. De repente o homem parou no meio da estradinha assim e disse a ele: tu me conhece? Falou para ele assim, gritou para ele. Ele falou: não, mas ele estranhou que quando o homem falou: tu me conhece? O mato que estava na beira do caminho começou a balançar assim, tudinho os matos. Eu não sei, se eu visse o mato balançar assim, eu acho que eu já engatava uma primeira e voltava na mesma hora, viu? Ele foi meio corajoso. Aí o mato começou a balançar. Aí aquela pessoa começou a dizer: por que vocês nos perseguem, hein? A gente não fica, vocês ficam nos perseguindo, gritando para ele. Aí ele travou, o mato começou a balançar, e o camarada começou a falar lá: vocês nos perseguem. Aí ele disse que quando o camarada tirou o chapéu da cabeça, disse que o caboclo era feio, ele falou. Era muito feio. Aí ele travou quando viu aquilo, e não queria falar e não podia, mas ele sabia qual era o nome que ele precisava falar, porque dentro dessas situações, se um dia você tiver uma experiência dessa, você tem que clamar pelo nome, porque a Bíblia deixa claro que só existe o nome que está acima de todos os nomes. Existe um nome que o inimigo respeita, que ele realmente teme, é o nome de Jesus. Está na Bíblia, é o nome que está acima de todos os nomes, diz a palavra de Deus. Só que ele queria falar o nome de Jesus, ele não conseguia. Até que depois ele destravou, o bicho falando lá, ele gritou por Jesus. Quando ele gritou por Jesus, aquilo desapareceu. Olha o impasse dele: voltar, ou seguir em frente e passar pelo caminho por onde estava o camarada lá. Ele contou para mim que ele teve coragem, foi para casa e passou pelo caminho. Eu tenho meio dúvida, assim, eu não tenho certeza não, mas ele disse que ele foi e resolveu continuar a caminhada dele em direção da casa que ele dormia, diz que passando muito assustado por aquele caminho. O que é isso, gente? Isso se chama terror noturno, que fala o Salmo 91. Não te assustarás do terror noturno, diz a palavra de Deus. Aquilo que apavora, aquilo que assusta. Amém? Não é isso que diz? Da outra versão, terror noturno, não é, Jéssica? Vamos ver, eu acho que é a versão revista e corrigida. Terror noturno. Se um dia você acordar e ver qualquer coisa, qualquer movimento estranho, abra a boca e com autoridade dê ordem: eu repreendo no nome de quem? Por isso que Jesus, lá em Marcos 16:15 em diante, ele diz que em meu nome, disse ele, expulsarão os demônios, diz a palavra, que é no nome dele, Jesus falou, mostrando que dentro desse mundo espiritual todo, o poder está exatamente no Jesus que nós cremos. Está vendo? Olha aqui o Salmo 91 diz, vamos lá, diga comigo: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. O que é seta que voa de dia? Hoje, isso era no tempo passado. Hoje, a gente usa esse termo para bala perdida.
Vocês estão entendendo? Seta que voa de dia é exatamente aquilo que você não tem controle, que vem com uma ameaça numa hora em que realmente não tem nenhuma intenção de poder se esconder. E na época havia muito disso, as setas que eram jogadas de dia. As pessoas jogavam realmente para ver onde ia acertar. Pegavam, o exército estava do outro lado, o pessoal estava lá comendo, eles começavam a jogar as setas. E aquela seta aí, quem pegasse, pegou. Vocês estão entendendo? Então nós entendemos hoje que Deus está dizendo aqui, que Ele dá esse livramento da seta que voa de dia, que a gente vai, contextualiza para hoje, para os dias de hoje, que nós podemos chamar de bala perdida, daquilo que vem, que não é com o endereço certo, mas é para pegar realmente quem tiver realmente a infelicidade de ser atingido. Então Deus está dizendo aqui, que Ele nos protege da seta que voa de dia. Amém? Amém? Tá bom, então vamos lá. Qual é o próximo? Nem da peste que se propaga das trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Coisa ruim. Aí vem esse texto, que é o que todo mundo gosta, onde Deus simplesmente Ele carimba a proteção dele. Nesse texto da Bíblia, nesse versículo do Salmo, Ele simplesmente carimba para você aquilo que Ele está querendo, que é exatamente te dar proteção, a proteção que você precisa, dizendo o quê? Que a ameaça pode estar aí, que os perigos estão presentes. Às vezes você lida com isso, você passa perto, você vai estar vendo, mas Deus está dizendo que não adianta. Você pode até ver alguém realmente sendo vítima dos perigos que nos cercam, mas Deus está dizendo o seguinte: olha, se você aceitar a minha proposta de proteção e se apegar em mim, eu digo para vocês. Aí o que é que Ele diz? Vamos ler junto. Quem acredita nisso, diga amém. Eu acredito. Eu sei que por Deus eu posso ser blindado, diga glória. Tem gente que paga um dinheirão para fazer uma série de ritual para aquilo que eles chamam de fechar o corpo. Tem gente que faz isso. Tem gente que faz esse tipo de coisa. O povo de Deus não fecha corpo, ele tem livramento de Deus e tem a blindagem de Deus. Que é difícil acreditar que o inimigo vai fechar o corpo de alguém contra ele mesmo. Se ele que é o cabeça dos males, é acordo que ele pode fazer. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, que essa blindagem de Deus é para quem está com Deus. Depois você vai ver no finalzinho o que é que fala o Salmo. Cai o meu ao teu lado, 10 mil à tua direita, e tu não serás atingido, diz a palavra. Diz mais o quê? Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo de quem quer viver longe de Deus, que vive na impiedade, diz o Salmo. Aí depois vem o quê? Por disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, disse Deus, nem o mal te sucederá por isso. E praga, mal nenhum chegará à tua casa. Que na época eles moravam em tendas. Então para eles que eles tinham que falar era tenda. Vocês estão entendendo? Hoje eles falariam casa. Então na verdade o sentido atual, para poder contextualizar, é que mal algum chegará à tua casa. Por quê? Porque aos seus anjos Ele vai dar ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Diga glória a Deus. Isso merece uma salva de palmas para esse Deus. Vocês estão entendendo como tudo se desenvolve no mundo espiritual? Como é a proposta de Deus? Eu vou dar ordem aos anjos para guardar você. Ora, se não houvesse perigo, se a gente não corresse risco nenhum no mundo espiritual, Deus ia estar preocupado em mandar anjo para quê? Para proteger do que não existe? Se Ele tem essa preocupação de mandar anjo para proteger você, é porque existe um perigo iminente, existe alguma coisa que possa realmente ser olhado por Deus como uma ameaça para você. E sempre Deus está mandando anjos. A Bíblia diz isso. Aquele verso do Salmo também,
Ô Jéssica, o anjo do Senhor se acampa ao derredor dos que o temem. É o Salmo, só para vocês verem como tem vários textos falando de proteção de anjo para a gente. Você não vê, mas se você está com Deus e teme a Deus, a Bíblia diz que já tem um anjo que é disponibilizado para você. É a Bíblia que diz isso, eu creio. Os judeus diziam que os anjos andam tanto com a gente, que eles pegam até o cacuete da gente. Eles ficam parecidos com a gente, devido tanto andar com a gente. Por isso que naquele texto da Bíblia diz que quando Pedro foi solto da prisão, que ele chegou lá na casa de oração que as pessoas estavam orando, que a criada Rode foi lá na porta e olhou e disse: olha, o Pedro está aí, que foi contar ao pessoal, a pessoa disse: não, tu te enganou, deve ser o anjo dele. Os judeus falavam que o anjo andava tanto com a pessoa que ficava parecido com a pessoa. Por isso que tem esse texto na Bíblia. Olha só, vamos ler junto? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Acampar é montar acampamento, é ficar perto. Por isso que o Salmo diz: aos meus anjos dá ordem a teu respeito para que te guardem. Vamos voltar lá, aos meus anjos, aos seus anjos. Dá ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Por quê? Vamos lá. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra, para você não se atrapalhar. Verso seguinte, para a gente terminar logo: pisarás o leão e a aspa e a serpente, né? Calcará os pés o leãozinho e a serpente. Isso dando uma configuração das ameaças que existiam na época. Porque a mim se apegou com amor, eu o quê? Eu livrarei, porei a salvo, porque o quê? Conhece o meu nome. Para você ter essa proteção que eu falei para vocês aí, você precisa dessas coisas aí. Senão, tudo que eu falei de promessa não vai funcionar na sua vida. Não vai. Porque tudo aquilo que eu falei dessa manifestação de Deus para proteger, ela só se configura na vida da gente se você primeiro se apegar a Deus com amor. Diga glória a Deus. Se você se apegar a Ele com amor, Ele diz que Ele vai livrar você, vai salvar você. Por quê? Porque você conhece o nome dEle. Diga glória a Deus. Por que eu falo isso para vocês? Porque as pessoas criam algumas ilusões de proteção e acham que essas ilusões que elas criam exercem proteção sobre elas. Por exemplo, tem gente que não, a minha Bíblia só fica aberta no Salmo 91, porque se estiver aberta no Salmo 91, a minha casa vai estar protegida. Mentira. Não vai. Porque a proteção, ela não é dada para você pelo salmo em si, mas é dada para você como a promessa do salmo, se você tomar a atitude de se apegar a Deus e de realmente conhecer o nome dEle. Aí a proteção acontece. Mas tem gente que acha: eu vou colocar, pendurar aqui o Salmo 91, vou escrever o Salmo 91 e vou andar com ele, que isso vai proteger. O diabo não tem medo do Salmo 91. Sabe por que eu digo para você que ele não tem medo? Porque se ele tivesse medo do Salmo 91, ele não citava o Salmo para Jesus. Vocês não lembram da palavra da tentação? O que foi que ele fez com Jesus? Por que tu não te joga daqui lá embaixo? Ele falou assim: porque está escrito, ele falou. Olha como ele leu, safado, né? Safadinho ele, né? Está escrito, vai lá, te joga, está escrito. Aí ele pegou, citou um trecho do Salmo: que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que tu não tropeces com teu pé em pedra. Jesus mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Então ele não tem medo do Salmo. Se o Salmo assustasse ele, ele não citaria o Salmo, mas ele citou para Jesus, sem problema nenhum, porque não é o Salmo que assusta ele. Nada. O que assusta ele é quando você conhece a Deus realmente, e você realmente conhece o seu nome, e você se apega a Deus. Diga glória a Deus. Por quê? Porque quando você se apega a Deus e conhece o nome de Deus, ele perde o acesso a você. Por que ele perde o acesso a você? Porque lá no começo do Salmo diz o quê? Que você vai estar debaixo das asas dele,
que você vai estar no refúgio dele, e se você está no refúgio desse Deus que você acredita, debaixo das asas dele, jamais ele vai ter acesso a você. Então o segredo é esse: se apegar a Deus. Então nesta noite, se apegue, alimente a sua fé e a sua confiança, ore, peça proteção, diga: Senhor, vai comigo. Se a situação é desafiadora, não vá sozinho, diz: Senhor, eu te conheço, tu és o meu Deus, eu sou apegado a ti, vai comigo, e deixa Deus ser o alguém que te acompanhe nos desafios da tua vida, sejam eles quais forem. Amém? Que Deus abençoe você.